Olá, malditos e malditas, aqui é a Sabrine do Arte Maldita, esse é mais um episódio do Arquivo Maldito. Dessa vez eu estou sozinha aqui para gravar este arquivo específico, cuja temática vai ser sobre um subgênero bastante recente e bastante famoso do terror, que são os found footages. Ficou combinado entre eu e a Elo, que geralmente é a minha parceira aqui na gravação do Arquivo Maldito, que de vez em quando nós gravaríamos alguns episódios de forma individual, né? De acordo com a nossa agenda também, às vezes não bater e a gente querer manter o podcast atualizado, porque é algo que a gente gosta bastante de fazer, então a gente acha importante aí que a gente mantenha sempre ele bem abastecido, né? Então, para o meu primeiro episódio específico individual, eu escolhi o tema dos found footages. Então, o nosso arquivo de hoje vai se debruçar em cima desse subgênero. Qual a sua história, características e algumas dicas também para vocês, como é o de praxe. Então, bora lá! Antes de começar a adentrar especificamente dentro do subgênero do found footage, eu vou ressaltar o trabalho que eu usei, né, para me basear nessas informações. Afinal de contas, toda a pesquisa que a gente faz aqui, ela vem de algum lugar, a gente não tira da nossa cabeça, né? Referência à minha mente, não. Referência sempre tem que estar bem esclarecida aqui dentro do nosso podcast. Então, esse episódio ele usou como base a dissertação da Maria José Genuíno Barros, que foi escrita em 2015, então é uma brasileira. A gente sempre, quando pode, usa material escrito por pesquisadores brasileiros, afinal a gente tem que valorizar os nossos cérebros, né? E essa dissertação, ela é específica dentro do subgênero do found footage e se chama Cinema de Horror e Sociedade, Found Footage e Medos Modernos. É uma dissertação que ela vai esmiuçar cada tintim por tintim que existe para se falar sobre found footage, e se existe alguma coisa sobre found footage, essa mulher falou nesse trabalho, pelo menos ali até 2015, quando foi a dissertação publicada, né? Então, vamos começar já tendo aí bem definido, né, de onde estou tirando essas informações, né, além de algumas pesquisas complementares que a gente acaba fazendo durante o processo da gravação do episódio também, né? É importante dizer que nesse momento em que essa gravação está sendo feita, tá rolando lá na página do Arte Maldito no Instagram, né, um mês especial de found footage, onde eu estou colocando várias outras dicas e informações que não vão estar passando aqui pelo episódio, né? Então, vamos começar. Found footage, como eu já falei antes, né, é um subgênero bastante recente dentro do terror, diferentemente de outros subgêneros que a gente já tem consolidados há muito mais tempo, como o subgênero de vampiros, lobisomens, fantasmas, que estão aí desde o início da história do cinema aparecendo no terror, né, desde a década de 1920 e 30. Os found footage, eles vão chegar aí a ser contemporâneos de muitos de nós, né, que estamos aqui ouvindo esse podcast, gravando agora também, né? Então, é um subgênero ali que vai ter a sua consolidação a partir dos anos 2000, apesar de ter algumas produções anteriores ao milênio dos anos 2000, né? Então, o found footage ele vai aí ter as suas primeiras contribuições dentro do terror na década de 70, final da década de 70 e década de 80, né? Então, o primeiro filme a ser lançado dentro desse subgênero é um filme chamado Faces da Morte, que para aqueles que costumavam frequentar locadora de vídeo, VHS ou de DVD mais tarde, né, com certeza já se depararam com essa fita ou com este DVD. Inclusive eu mesma, né, pegava muitas vezes na mão esse DVD aí quando estava na locadora e ficava com medo só de ver a capa contra a capa, então eu nunca me arrisquei a ver. Nunca, né, pedi para ninguém pegar esse filme para mim, porque quando eu ia na locadora eu ainda era criança. O filme Faces da Morte ele vai ser lançado em 1978 e ele é, né, um filme que se vende como um compilado de violências reais, né? Então a gente vai ter ali acidentes de carro, acidentes de moto, assassinatos, cenas de autópsia, torturas de pessoas e animais, que em teoria seriam todos verdadeiros. Então tem passagens bem famosas, né, como gente comendo cérebro de macaco, tiroteios, caçadas, autópsias de pessoas, enfim, né, a gente vai ter ali uma série de pequenos filmes dentro desse filme que tinham a pretensão de ser verdadeiros. No entanto, hoje a gente já sabe que eram todos falsos, né, já vieram ao público, né, tanto o diretor quando a produção do filme já vieram a público falar como que eles fizeram aquelas gravações, né, como que eles planejaram cada um dos segmentos. Então, hoje já se sabe que os Faces da Morte não eram gravações de vídeo reais, né, de pessoas sofrendo ou de animais sofrendo. No entanto, né, esse filme ele acabou aí engrossando o folclore em torno dos found footage e
dessa ligação, né, que eles inevitavelmente têm com os filmes snuff, né, os filmes onde a gente teria aí cenas de violência e morte reais. Depois, né, de Face da Morte, a gente vai ter em 1980 o filme do italiano Ruggero Deodato, né, o Holocausto Canibal, que acompanha aí um pesquisador que está estudando algumas tribos indígenas nativas, né, da América Latina, que praticam canibalismo. E aí, nessas investigações, né, acaba se deparando com a filmagem de uma outra equipe que teve contato com uma dessas civilizações e acabou sendo morta por ela. O filme do Deodato também vai ser bastante polêmico, também vai ter bastante misticismo em torno deles ter filmado pessoas morrendo de verdade e animais morrendo de verdade. Só uma dessas coisas é verdade mesmo, que são os assassinatos de animais, né? Coisa que inclusive o Deodato hoje já relata ter se arrependido de ter feito, né? Em algumas entrevistas ele disse que se pudesse refazer o filme ele não teria utilizado animais de verdade para fazer essas cenas, né? No entanto, né, o que a gente tem posto é que esses animais realmente foram feridos e mortos durante a execução do filme. Tá? Então você que assistiu o Holocausto Canibal não está vendo pessoas morrerem de verdade, mas está vendo animais morrerem de verdade, né? Então isso também contribui bastante para que esse filme ele ganhe aí uma infâmia, né? Uma fama negativa em torno dele. Então, antes da gente chegar, né, no grande found footage, que foi aquele que com certeza garantiu um lugarzinho, né, ali dedicado totalmente ao found footage na história do cinema de terror, que é A Bruxa de Blair, que vai ser lançado em 1996, a gente já tinha algumas incursões dentro desse subgênero no cinema. Faces da Morte e Holocausto Canibal, por serem filmes que utilizavam, né, de uma estética gore e de uma exploração muito física, né, da violência, eles acabaram ficando num público muito restrito. Muitos deles até foram proibidos de circular em vários países, então não teve ali uma chance, né, desses dois filmes acabarem popularizando o found footage justamente porque eles foram restritos em alguns países. Já a Bruxa de Blair, né, por ter optado por um terror mais atmosférico, menos visual, nesse caso diminuiu, né, o impacto do nojo, da aversão que as pessoas poderiam ter ao subgênero, acabou, né, tendo aí um espaço muito maior para conseguir a sua fama. Também porque teve um trabalho de marketing muito bom em torno da fita, né? Então foi vendido desde o começo com uma filmagem que foi encontrada, foi arrumada e lançada do jeito que as pessoas acharam ela. E acompanha ali, né, uma equipe que está investigando a história da Bruxa de Blair, né, da lenda da Bruxa de Blair em uma cidadezinha estadunidense, na qual essa equipe, né, acaba aí sendo vítima, né, também, ou de uma paranoia muito grande devido à investigação e ao local onde eles estavam, ou vítimas mesmo da bruxa que eles estavam investigando. Então, nós temos aí, então, 3 filmes que tiveram uma importância dentro do subgênero lançados antes de a gente chegar na virada dos anos 2000, né? Dos anos 2000 para frente, que a gente vai ter ali, de fato, uma consolidação maior desse subgênero, mas antes disso a gente vai ter alguns filmes extremamente importantes, né? E até mesmo a Bruxa de Blair, que foi o grande found footage, né? A mãe e o pai de todos os found footages que a gente conhece, para que abriu espaço, então, para esse subgênero acabar se firmando no terror. Alguns pontos interessantes que a Maria Genuino vai trazer no trabalho dela são principalmente na ligação que ela faz entre found footage e outros gêneros, até mesmo de mídias diferentes. Tá? Então ela vai trazer alguns autores, né, que inclusive tentam ligar essa ideia do found footage com a literatura, né? Então a gente vai ter um autor que ali coloca o found footage como um herdeiro de alma das literaturas de manuscritos encontrados. Então ele vai colocar como exemplo, né, o Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que é uma história de terror bastante conhecida na literatura, que se baseia em um manuscrito antigo encontrado, né? Justamente o Walpole vai afirmar na introdução no prefácio de uma das edições, né, que aquele manuscrito aquele livro, né, foi baseado no manuscrito original que ele teria encontrado, né? E aí, então, tudo aquilo que está relatado ali seria verídico, né? A gente vai ter algumas histórias do Edgar Allan Poe que usam desse mesmo recurso também, né? Do achei esse diário, achei essa carta, achei esse manuscrito. E aí, tudo que está sendo relatado aqui é exatamente o que aconteceu com aquela pessoa, e não sou eu que estou inventando nada, é tudo verdadeiro, né? Então, a gente vê ali que já existia um certo apreço no terror por essas narrativas do aconteceu mesmo, né? Não só baseado em fatos reais, mas literalmente estamos tendo acesso a esses fatos ali, pura e simplesmente esses fatos na nossa frente, né? A gente também vai ter um outro dado interessante que essa dissertação vai trazer,
que é sobre a transmissão via rádio do Guerra dos Mundos, né, livro do H.G. Wells, que o Orson Welles vai fazer na rádio, né, nos anos 1938, ele vai fazer uma transmissão via rádio desse livro, como se fosse uma notícia do que estava acontecendo naquele exato momento. Tá? Então muitas pessoas vão acreditar que essa leitura do livro, na verdade, era um cara transmitindo uma notícia de que estávamos sendo invadidos por alienígenas. Inclusive, algumas pessoas vão relatar na época que viram coisas, luzes no céu, né? Então vai ter relato de avistamento, tudo induzido, né, por essa gravação aí, o Guerra dos Mundos no rádio. Tá? Então é uma outra mídia, é um outro relato, né? Poderia ser um relato de uma forma de fazer um found footage via rádio baseado também numa literatura, né? Então, essa ligação do real com o terror, essa barreira, né, entre a realidade e a ficção, quanto mais ela fica tênue, quanto mais ela fica difícil de discernir, mais terror isso geraria nas pessoas, né? Então, o subgênero do found footage, ele se baseia muito nisso, né? Nesse acesso a um terror que a gente, em teoria, não deveria estar vendo, a gente não deveria ter acesso àquilo, mas nós temos, porventura do destino, e aí a gente está vendo pessoas sendo assustadas, torturadas e mortas de fato. Ainda, né, dentro dessa ligação tênue que o found footage tem com a linha do real, né, dos eventos reais, a Maria Genuína vai trazer um autor chamado Heller Nicholas, que ele vai falar que existe uma relação direta entre os primeiros filmes found footage e o subgênero dos snuffs, né? Os snuff são os filmes, né, de cortes reais, assim, as filmagens reais de pessoas sendo violentadas, torturadas e mortas. Então, de certa forma, nesse fascínio que os snuffs geravam nas audiências, abriu o caminho aí para que os found footage pudessem, né, ter ali uma popularidade dentro do subgênero, né? Então, não tem, né, nenhum filme muito polêmico dentro dessa linha do found footage que não tenha sido confundido de alguma forma com um filme snuff, né? Então, essa linha de ficção e realidade, ela fica muito mais difícil de discernir, principalmente nos primeiros filmes que vão ser feitos nesse subgênero do found footage. Então, é muito mais fácil que acabem ocorrendo nesses problemas de processos, de acusações dentro desse subgênero, né? Porque a gente tem uma audiência que não está acostumada exatamente a ter acesso a esse tipo de coisa, né? Dentro dessas polêmicas, nessa ligação dos filmes found footage com os snuffs, eu trouxe alguns casos ali que ela também aborda na dissertação, né? Que são os, né, diretores e filmes que acabaram sofrendo algum tipo de acusação ou punição ou polêmica em torno dos seus filmes, né? O primeiro deles eu já citei aqui, que é o Holocausto Canibal, do Ruggero Deodato, né? Deodato que chegou a ser preso, inclusive, né, por esse filme, por ser acusado de ter matado os atores que estavam ali na cena, né? Ele teve que ir a juízo e convocar os atores e a produção do filme para provarem que estavam vivos e que ele não tinha matado ninguém. E posteriormente, né, ele foi inocentado das acusações, mas o filme continuou sendo proibido em alguns países, né? Inclusive na própria Itália, né, de onde o Deodato vem. A gente tem em 1985 o japonês Guinea Pig, do Hideshi Hino, não sei se assim se fala, né? Mas também é um filme que usa bastante, né, do gore, do exploitation aí na abordagem da violência, né? Fala sobre também questão de assassinatos e torturas. É um filme que também vai dar alguns problemas pro diretor, né, pro Hideshi Hino, e vai ter que provar também que não tinha matado ninguém para poder ser liberado das acusações. Já nos anos 2000, a gente ainda vai ter pessoas caindo na conversa do filme Snuff com found footage com August Underground, de Fred Vogel, lançado em 2001. O Fred Vogel, ele vai ser preso durante um festival no Canadá, ele vai ser acusado de estar passando o filme Snuff, é um filme que se trata também sobre assassinos em série, então é um filme bastante gráfico, bastante violento, em que ele queria realmente, né, emular a realidade da melhor forma possível. Então, ele vai ser preso também sob essa acusação de ter matado pessoas para fazer seu filme, e também vai ter que provar que não era nada de verdade. Então, a gente tem aí desde o início, né, do uso do found footage, do nascimento desse subgênero, essa confusão entre ficção e realidade, né, entre o que está acontecendo mesmo, o que não é real, o que é, e até mesmo, né, durante aí toda a primeira década e segunda década dos anos 2000, a gente vai ter alguns filmes também que vão ser comprados pelo público como verdadeiros, né? A gente vai ter, por exemplo, Atividade Paranormal, que vai ser um dos responsáveis pela
por reavivar, né, a fama e o sucesso do found footage. A gente vai ter Contatos do Quarto Grau, que também enganou muita gente, inclusive eu mesma, quando assisti pela primeira vez, jurava que era verdade, né? Então eles vão testar a capacidade, né, do roteiro, a capacidade da montagem, do diretor, de tentar passar o maior realismo possível naquelas filmagens para convencer o público de que aquilo que eles estão vendo é verdade, né? Coisa que outros subgêneros do terror não necessitam fazer, né? Eles precisam nos convencer que é real, pra gente ter medo. No caso found footage, quanto mais convincente ele for, mais eficiente ele fica, né? Ainda, né, dentro do trabalho de dissertação, a gente vai ter alguns pontos interessantes de virada aí dentro do subgênero do found footage, né? De que formas ele foi transformado ao longo das primeiras décadas aí dos anos 2000. Então, na metade da década de 2000, a gente vai ter o quê, né? O surgimento aí das transmissões de lives e gravações de vídeo via YouTube. O YouTube ele se torna uma rede social muito popular, de amplo acesso também, então a gente corta o intermediário que até então era necessário ter no found footage, que era a produção de um filme, o lançamento desse filme para uma editora, de uma distribuidora, para chegar a VHS, para chegar a DVD, para ser lançado nos cinemas. Então isso acabava, de certa forma, diminuindo um pouquinho o impacto do realismo, né? Porque a gente sabe que eu teve que passar por um filtro gigantesco até chegar à sala de cinema ou até chegar a uma locadora. Com, né, aí o surgimento do YouTube, a gente já tem um corte nesse intermediário. Então agora eu posso fazer o meu filme diretamente lançado na internet. Eu posso pegar a plataforma do YouTube e colocar esse filme lá. Ninguém sabe como ele chegou, ninguém sabe quem foi que fez, existem muitas especulações, mas eu deixo tudo no ar para ninguém ter certeza de nada. Ou ainda, né, eu posso fazer um filme inteirinho transmitido por uma live. Tá? Então o YouTube ele vai proporcionar que a gente quebre um pouquinho, né, essa linha que a gente tinha aí do found footage, precisar de um lançamento, precisar ser um pouquinho mais organizado para poder chegar até o público. Então a gente não precisa mais disso, então fica mais fácil o público acabar comprando aquelas ideias porque o filme está ali bruto, direto e lançado na internet. Então o YouTube ele vai também proporcionar uma mudança na forma como esses filmes eram feitos, na narrativa mesmo, né? Então a gente vai ter menos gravações oficiais, né? Então tipo, a gente não vai ter mais a necessidade de ser uma equipe de jornal, uma equipe de documentaristas com câmeras profissionais indo filmar alguma coisa. Agora a gente já pode ser uma pessoa com o próprio celular filmando, né, e lançando aquilo na internet diretamente. Então a gente tem aquela a forma como esse filme vai ser exposto, né, a narrativa vai expor essas histórias também vai mudar. Tá? Então a gente vai ter aí a possibilidade de ter grupos de pessoas filmando, né, as suas férias, filmando eventos, né, de forma mais completa, né, de forma mais direta, ao invés de ter que passar pela necessidade de câmeras profissionais e profissionais, né, envolvidos com gravação. Então, além disso, né, a gente vai ter também, né, com a segunda década dos anos 2000, um aprofundamento das tecnologias de transmissão e de comunicação. Então, vão surgir smartphones com câmeras acopladas que são extremamente profissionais, né? Então, a gente vai ter câmeras que aí vão proporcionar filmagens de nível profissional, câmeras de mão, câmera de ombro, câmeras portáteis que não precisam necessariamente a pessoa ficar segurando enquanto está gravando. Então, os personagens agora não vão mais precisar ficar com a câmera balançando tecnicamente, né? A câmera saindo de foco, porque ali a câmera está pendurada, tá na testa, está no ombro, está em todos os lugares. Câmeras que também são colocadas pelo ambiente, né, proporcionando uma estabilidade nas filmagens, coisa que não era tão popular também ali no início dos anos 2000, né, então as casas vão ter câmeras, se alguém vai filmar algo em algum lugar, né, uma equipe de filmagem vai documentar algum lugar, pode colocar câmeras fixas no lugar, e a gente vai ter acesso a locais diferentes também, né, por exemplo, né, para quem assistiu Fenômenos Paranormais, que trata de uma equipe de documentaristas paranormais, que vai filmar, passar uma noite, né, num antigo asilo para pessoas com problemas mentais, e a equipe vai lá, instala câmeras em várias alas diferentes, e aí fica cortando de um lugar para o outro. Então agora a gente não precisa mais acompanhar o personagem pelo ambiente, a gente pode acompanhar só a câmera pelo ambiente, né? Então isso vai ter uma mudança de narrativas também. E, inevitavelmente, com o advento das reuniões e chamadas de vídeo online, a gente vai ter muitos filmes de found footage que vão usar esse artifício também. Então, a gente vai ter filmes que se passam muitas vezes durante todo o filme se passa na tela de um computador, ou na tela de um tablet, ou na tela de um celular.
como amizade desfeita, ou buscando, né, que é todo por telas de computador e telas de celular. Então a gente está assistindo por uma tela, outras telas e coisas acontecendo nessas telas. Justamente porque agora a gente não está mais preso a ter que acompanhar personagens por suas câmeras, portáteis ou não, tá? A gente pode ter capturas de tela direto ali e o terror acontece dentro desse universo digital, né? Então é um filme que ficou extremamente popular, principalmente por conta da pandemia, que é o uso, né, das chamadas online, reuniões online, tão odiadas reuniões online se tornaram muito mais usuais, né? Se tornaram mais comuns. A gente vai ter o lançamento do Host na época ali da pandemia, né? Que acompanham algumas amigas que estão fazendo uma chamada de vídeo e resolvem fazer ali uma sessão espírita através dessa chamada de vídeo. O filme todo acompanha as telas, os computadores e celulares até o fim, né? Então foi um filme que ficou bastante famoso, né? Teve um baixo custo e uma alta recepção, né? Para aqueles que estavam envolvidos na sua produção, né? Então, como a gente pode ver, os found footage eles vão acompanhando as inovações tecnológicas nos meios de comunicação. Então, a gente pode contar a história da comunicação humana só pelos found footage, né? Então, começa com aquelas filmagens analógicas, com câmeras profissionais, com pessoas que tinham um treinamento específico, até as câmeras portáteis, câmeras acopladas a smartphones, câmeras de casa, né, câmeras estáticas que são usadas nas casas, nos ambientes, até, né, as filmagens diretamente feitas por reuniões online, chamadas online, smartphones, tablets e computadores, né? Então a gente vai ter, dá para acompanhar nesse histórico da tecnologia através da mudança, né, que o subgênero do found footage trouxe. Para finalizar, eu vou listar algumas características, né, de como que a gente pode identificar um found footage, né? Quais são os elementos recorrentes, né? Como é que a gente pode dizer que os found footage são um subgênero específico do terror e não apenas um recurso narrativo, né? Então, usar uma câmera não é um recurso. Tem um filme que vai utilizar uma câmera, um personagem filmando aquilo, não é apenas um recurso narrativo. Ele é um subgênero porque ele carrega características, ele carrega clichês e tropos específicos desse subgênero, né? Então, a primeira característica obrigatória desses filmes, né, é estabelecer uma motivação pelo qual o personagem está gravando. Estou fazendo uma filmagem das férias da minha família, estou registrando uma viagem com os meus amigos, ou é uma equipe de jornal acompanhando uns bombeiros atendendo um chamado, como a ENREC, por exemplo. Então, primeira coisa, a gente tem que ter estabelecido uma motivação para aquela pessoa estar gravando e não parar de gravar. Então, a gente também vai ter a questão dos mockumentaries, né, que são os documentários falsos, que eles vão ter todas as outras características também, né? Então, o falso documentário, ele já estabelece um motivo para as pessoas estarem filmando, que é fazer um documentário sobre. Mas muitos mockumentaries vão trazer found footage dentro deles, né? Mockumentaries são os falsos documentários. Então, alguns found footages são mockumentaries, mas nem todos os found footages são mockumentary. Então, a gente tem que estabelecer diferenças entre esses dois gêneros, né? Vamos dizer assim, categorias diferentes de found footage, né? Então, o primeiro found footage é a filmagem bruta encontrada. O mockumentary é um documentário falso sobre uma filmagem encontrada. Tá? Ambos têm que estabelecer essa motivação do porquê as pessoas estavam filmando ou estão filmando e fazendo aquele filme. Então, a gente vai ter ali essas formas de apresentação, né, que em geral aqui o autor estabelece como 5 formas, né? A primeira delas, um pretenso documentário que não se realiza. Então a gente vai ter uma equipe indo até um lugar filmar um documentário, como em A Bruxa de Blair, e esse documentário acaba não se finalizando porque as pessoas são assassinadas. Segundo, documentário sobre um material fílmico encontrado, que eu acabei de citar. Então eu estou gravando um documentário sobre uma gravação que eu encontrei, né? Eu encontrei uma filmagem de uma equipe, ou de uma família, ou de um grupo de amigos, eu achei estranho, e aí eu vou fazer um documentário investigando o que foi que aconteceu com as pessoas envolvidas naquela gravação. Terceiro, um vídeo diário ou relato de acontecimentos envolvendo os próprios personagens que o fazem. E a gente tem o found footage diretamente falando, né? Então, Exists, né, que é o filme sobre um grupo de amigos indo para uma cabana na floresta, onde eles encontram o pé grande. Aquele é um vídeo diário, né, que está acontecendo naquele momento com aquelas pessoas. Por penúltimo, né, a gente tem um pretenso programa de televisão, que pode ser jornalístico ou não, como eu citei com o REC, que eles estão acompanhando ali uma equipe de bombeiros atendendo um chamado. Então, é uma equipe de jornal. The Tunnel, né, o Túnel, também acompanha uma equipe de jornal indo investigar umas coisas estranhas que estão acontecendo num túnel na Austrália. E por último, a gente tem, né, a existência de uma expedição científica que está
registrando algo. A gente vai ter, como eu falei, o Holocausto Canibal, que faz isso também, Projeto Dinossauro, que vai ser um outro filme found footage que também vai utilizar deste recurso, dessa expedição científica. Então, são tropos específicos, categorias específicas, formas específicas de apresentar esses found footages, né? Sejam mockumentaries ou não, eles vão ter sempre alguns elementos recorrentes e que são comuns a todos os found footages, né? Tanto que a gente pode chamar, né, o found footage de um subgênero específico do terror, porque a gente quase não encontra found footages de outros gêneros, né? Então são raros os casos de found footages na comédia, no romance, em aventura, mesmo que eles existam. É mais comum a gente encontrar found footage de ficção científica fora do terror, mas mesmo essas ficções científicas acabam ali flertando um pouquinho com o terror em algum momento da projeção. Então o found footage ele foi um subgênero que ele foi abraçado de forma muito única e particular pelo terror, justamente porque o realismo, né, ajuda muito na hora de assustar pessoas. E essa é a intenção de um filme de terror, é te causar medo, te causar desconforto. E quanto mais real você acha que alguma coisa é, maior é o teu medo e maior é o teu desconforto em estar presenciando aquelas imagens. Tá? Então, é muito raro esse ser um elemento muito utilizado por outros gêneros de filme, né? Então, found footage ele é um subgênero praticamente próprio do terror, de tanto que ele foi amplamente utilizado durante o final da década de 70, 80, mas principalmente, né, na virada do milênio para os anos 2000. É um subgênero que ainda aí consegue se inovar, consegue se renovar e consegue despertar o interesse da audiência. Volta e meia a gente tem ali elementos muito interessantes agregados, subgênero, filmes e contribuições muito interessantes. A gente vai ter Atividade Paranormal, que eu já citei, que renovou o interesse nesse subgênero. A gente vai ter Distrito 9, que vai ser um filme também com uma outra pegada bem diferente, que mistura ficção científica, crítica social com found footage, mostrando que não é possível fazer isso, né? Mais recentemente a gente teve o Skin Marine, que também gerou aí um burburinho na internet, por ser um filme que muitos espectadores relataram desconforto extremo assistindo. Então o found footage ele dificilmente vai morrer enquanto, né, a gente tiver essas mudanças na forma de se comunicar e na forma de registrar imagens e de passar essas imagens adiante, né? Então, enquanto houver pessoas dispostas a reimaginar os found footage, a gente vai ter aí contribuições bastante interessantes vindas de todas as partes do mundo, né? Inclusive nas indicações eu vou tentar falar aí de found footage que vêm de lugares diferentes do planeta, né? Que tem abordagens também diferentes em categorias de gênero diferentes também, né? Então eu vou tentar indicar aí found footage sobre demônios, fantasmas, assassinos aí para também a gente ter aí a galeria maior, né, de possibilidades, né? Mas como eu falei, né, tá rolando lá na minha página, no Arte Maldita, um mês de found footage, então as dicas que eu vou dar aqui não vão ser todas as que estão lá, então se vocês quiserem mais dicas e saber um pouquinho mais, tem posts específicos sobre found footage, né? Então a gente vai agora fechando essas características, fechando esse histórico muito breve, né? Muitas informações, como eu falei, eu não deixei de fora, porque realmente não tem como falar sobre tudo que já rolou no found footage, né? Tem algumas informações e exemplos eu deixei de fora porque eu já usei em outros podcasts, em outros episódios, em outros meses de outros temas, né? Então, se vocês realmente querem se aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo que vocês vão lá na página para conhecer um pouquinho mais sobre esse subgênero. Então, a gente pode ir agora, né, para as indicações, que como eu falei, eu vou tentar aí variar os países e as temáticas para a gente ter uma noção um pouquinho maior, né, do que é possível fazer dentro desse subgênero que é extremamente criativo quando quer, mesmo que tenha ali seus problemas, né, um subgênero que recebe um ódio extremado de uma parcela de público do terror que não tem muita afinidade talvez com a modernidade, assim, mas que também recebe muito amor de outra parcela do terror que gosta dessa sensação aí, né, de explorar a realidade, né, de explorar as possibilidades que se tem quando se fala de tentar passar um realismo, né, de ter essa pretensão que outros subgêneros do terror não têm. Então, a minha primeira indicação vai ser dentro do escopo de found footage demoníacos, então são filmes que tratam sobre demônios, exorcismos, possessões e cultos, né. Um dos indicados que estão lá na página, né, que eu trouxe hoje para falar aqui no podcast, porque eu acho que é o que mais me assustou dentro dessa categoria, né, do subgênero do found footage, é o filme Dabi 4, A Noiva Possuída, que é um filme turco lançado em 2013.
do diretor Hasan Karacadag, não sei se assim se pronuncia em turco, né? Mas é um filme da série DAB, né? Que são, acho que, se eu não me engano, são 6 filmes ao todo, né? Esse filme DAB 4, A Noiva Possuída, tá disponível na Netflix até o momento que eu gravei esse episódio. É um filme que acompanha uma pesquisadora, né? Uma mulher, uma cientista, que ela quer desmistificar a questão das possessões demoníacas, né? Então ela quer provar que aquilo ali é tudo sugestão, que é tudo explicável pela ciência, e ela pede ali auxílio, né, de um rapaz que é muçulmano, ele é um exorcista muçulmano, é o responsável, né, por fazer, né, as limpezas, né, de alma das pessoas na religião islâmica, e os dois vão juntos tentar desvendar a possessão de uma moça que é parente, né, da cientista que está, né, sendo ali acometida por uma possessão. Segundo a cultura islâmica, né, o que possui eles, no caso, não são demônios propriamente ditos, né, são os djinns. Então, eles têm todas ali características da religião islâmica e da Turquia nesse filme, que são bastante interessantes e diferenciadas, né, para sair um pouquinho também dos clichês de filme de possessão, tá? Então, toda essa série DAB eu recomendo muito, porque são sempre filmes bastante assustadores, apesar da duração dele ser longa, né, não tem nenhum com menos de 2 horas e 10, são filmes que passam um piscar de olhos, porque eles te deixam vidrada e com medo o tempo todo, tá? Então, é um dos found footages mais interessantes e diferentes e assustadores que eu já vi. Então procura lá na Netflix, DAB4, A Noiva Possuída, que vocês não vão se arrepender, mas não assistam antes de dormir ou vocês vão passar a noite em claro, porque foi assim que eu fiquei, pelo menos, tá? É um filme bem bizarro, bem estranho e bem assustador, tá? Mas é justamente aquilo que a gente ama no filme de terror. A segunda categoria que eu coloquei para indicar os filmes aqui são filmes de found footage com monstros, né? Com criaturas, desde zumbis até vampiros, bruxas, enfim, né? Todas as criaturas monstruosas que a gente pode encontrar em filmes de found footage, de filmes de terror em geral. Das várias criaturas que eu coloquei, né, eu escolhi os zumbis, né? Eu não vou indicar Diário dos Mortos, não, né? Eu vou indicar outro filme que eu acho que é um filme bem interessante e diferenciado de zumbi, que foi lançado em 2016, um filme chamado Savageland. Então, Savageland vai acompanhar um documentário falso, né, sobre um cara que foi acusado de assassinar uma cidade inteira. Uma cidadezinha, se não me engano, ali na fronteira entre os Estados Unidos e o México, não tenho certeza agora. Mas esse homem, que é descendente, inclusive, de mexicanos, ele vai ser acusado de matar uma cidade inteirinha numa noite. E aí, durante, né, o julgamento, né, desse rapaz, desse homem, uma equipe ela vai começar a investigar, né, se realmente é possível isso ter acontecido, né? É possível uma pessoa ter matado uma cidade inteirinha assim, né, numa noite, sem ninguém ter feito nada. E aí, conforme a gente vai acompanhando esse documentário, vão soltando informações aos pouquinhos, tem bastante comentário social pela questão do racismo ali também, da política anti-migratória dos Estados Unidos, que é bem legal. E aí eles vão soltando algumas informações, né, vão trazendo fotos que foram tiradas na noite dos assassinatos, que são muito assustadoras. E aí eles vão revelando aos pouquinhos as coisas, a gente vai testando teoria junto com a equipe. Eu achei esse filme, é aquele tipo de filme que precisa ter um pouquinho mais de paciência, não tem grandes eventos, então a gente não vai ter cenas de violência muito explícitas, a gente não vai ter grandes acontecimentos, é um ritmo mais lento mesmo, mas que aquela história foi me cativando, assim, foi me interessando bastante, foi criando uma atmosfera de mistério em torno do que tinha acontecido na cidade, que eu achei bem legal. E conforme vai revelando o que foi acontecer, você vai teorizando, vai ficando mais assustado. E é sério, um dos melhores filmes de zumbi lançados assim, nos últimos anos. Talvez tenha estragado um pouco da surpresa falando que é de zumbi, né? Mas o filme foi lançado em 2016 também, né? Então, eu acho que mesmo a gente sabendo o que vai acontecer, o filme é bem eficiente em fazer essa atmosfera e esses comentários sociais aí que eu falei, né? É um filme dirigido por algumas pessoas, né? Simon Herbert, David Whelan e Phil Gildrey. Eu não sei se é assim que se fala o nome deles, mas... Então é um trio de diretores bem criativos, eu achei bem interessante. Esse filme, inclusive, tem produção do Jorge Romero. Outra coisa que eu achei bem legal, né? Então, mesmo que você não assista o filme pela surpresa do que é o final, até porque em nenhum momento eles explicitam nada, né? Dá interesse aí para os fãs de terror assistirem, por ser um filme que tem aí, então, mão do pai dos zumbis, né? O Jorge Romero. Então é um filme que eu já aviso de antemão que tem que ter uma paciência, porque, como eu falei, não é um filme de grandes eventos, mas é um filme que vale muito por conta da criatividade, da forma como eles apresentam suas informações ali, que eu achei bem eficiente também.
Terceira categoria que eu escolhi para indicar, né, é um found footage de fantasma, tá? Então a gente tem ali também alguns filmes de fantasma que estão indicados lá na página, mas eu escolhi aquele que eu acho que é o mais eficiente deles para mim nessa lista, que é um filme australiano de 2008, dirigido por Joel Anderson, que é Lake Mungo, ou A Maldição do Lago Mungo, ou O Mistério do Lago Mungo. A gente vai achar algumas traduções desse filme aí, né? O Mistério de Lake Mungo, ou Lake Mungo, vai acompanhar a história de uma família, né, cuja filha vai ser assassinada. Aliás, ela vai desaparecer, ninguém vai saber exatamente o que aconteceu com ela. Essa família começa a investigar o que foi que deu, começa a gravar também essas investigações, e aí eles vão encontrando algumas imagens meio perturbadoras, né, durante essas filmagens. O filme ele tem bastante reviravoltas, então quando tu acha que tu entendeu, tu não entendeu. E aí o final dele também tem umas... Esse filme ele inteiro tem uma atmosfera muito sinistra, muito macabra e muito melancólica e triste também. É um filme extremamente triste. Então ele vai falar sobre o luto dessa família, da forma como eles vão lidar com esse luto. E também com as questões ali, se existe uma coisa rondando aquela família ou não. Mais sinistra, né, do que é só a morte de um parente. Então Lake Mungo é um filme muito bom, muito bem feito. É um found footage dos melhores, do melhor tipo possível, né? Ele é um falso documentário também, e ele não vai ter muita apelação para aquela questão da câmera tremida, do que você não vê. Então vai ter uma história muito bem escrita e construída, tá? Então se você quer conhecer um pouquinho mais dessa linha dos found footages de fantasma, esse é uma questão, assim, é um filme obrigatório dentro dessa categoria. A quarta categoria que eu escolhi são os filmes de found footage mais realistas, então mais psicológicos, que não apelam para o sobrenatural nas suas tramas. Então são filmes sobre psicopatas, assassinos em série ou de suspense psicológico. E eu escolhi um filme menos conhecido também, né? Eu sempre tento trazer filmes novos, filmes ali que a audiência aqui, que nos escuta, pode não ter assistido ainda e que vale a pena perder tempo fazendo isso, né? Então eu escolhi um filme lançado em 2008, chamado Home Movie, um filme estadunidense, dirigido pelo Christopher Denham. Então esse filme vai acompanhar uma família, né? Um casal com seus 2 filhos, um menino e uma menina. Nesse casal, o homem é pastor e a mulher é psicóloga, e ambos começam a suspeitar que tem alguma coisa errada com seus filhos, né? São crianças que têm um comportamento violento, um comportamento bizarro, e esse comportamento vai escalonando para assassinatos de animais, para ataques a pessoas. E de um lado, né, o pastor acredita que essas crianças elas estão possuídas pelo demônio, mas ele também teria um passado um pouco complicado na infância dele, e já a esposa vai acreditar que as crianças têm algum transtorno psicológico. E aí o filme ele vai jogar para os 2 lados o tempo todo, até da nossa dúvida, né? O que está acontecendo com aquelas crianças? As crianças são perigosas, são os pais que estão meio fora da casinha, o que está acontecendo com as 2 crianças ali, né? E é um filme bem perturbador, bem forte também, mas muito bem feito, uma história muito boa, tá? Então eu recomendo bastante esse filme quando a gente fala de found footage mais psicológicos, né? Que vão mais para essa linha da gente tentar analisar o lado real mesmo do terror mais realista, o terror humano, né? E por último, né, eu coloquei aqui os found footages cósmicos, né? Aqueles que podem ter aliens ou viagens do tempo, dimensões paralelas, coisas menos identificáveis, assim, né? Menos categorizáveis. Existem muitos filmes de found footage com alienígenas e abduções, até porque eu acho que se encaixam muito bem, né? Junto com essa questão do testemunho de OVNIs, com o advento das filmagens. Então eu acho que é uma categoria que cabe muito, né, aos found footages. E eu escolhi falar de um filme que tá polemizando, né? Foi lançado em 2022, mas chegou aqui no Brasil em 2023, que é um filme dirigido por Rob Benefit, chamado The Outwaters. The Outwaters vai acompanhar um grupo de amigos que tá gravando um videoclipe de uma moça que é cantora, né? Ela é uma das amigas, no caso tá viajando pro deserto de Mojave, não sei como se pronuncia, né? O deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Vão estar lá para gravar um videoclipe dessa moça. E aí, durante, né, essa gravação, algumas coisas bizarras começam a acontecer no deserto. Terremotos, trovões sem chuva, e aí a coisa vai aumentando, a estranheza vai se estabelecendo ali, né, entre o relacionamento deles também, e até que, né, o bagulho fica muito louco e ninguém entende mais nada que tá acontecendo. Então esse filme ele vai ser aquele filme tipo ame ou odeio, porque ele vai trazer muito
da experiência mais subjetiva do terror de found footage, muito experimental também, então vai ter um fio de narrativa, não é um filme que você vai poder contar ele pela história, então eu não vou poder dizer isso pra vocês que o filme é todo sobre a gravação desse videoclipe, porque ele não é. Da metade do filme pra frente você não entende nada que tá acontecendo. Não pelo roteiro, mas ele traz imagens que são extremamente potentes. Muita gente criticou esse filme por ser um filme que não dá pra ver nada, em que não dá pra entender nada, mas eu acho que justamente o charme de The Walt Waters é justamente naquilo que ele não te diz, naquilo que ele não te mostra. Tá, então, quando eu assisti esse filme, o meu primeiro pensamento foi: se uma câmera fosse capaz de enlouquecer, se uma câmera pudesse ficar maluca, seria dessa forma que ela filmaria as coisas. Então, se uma câmera fosse capaz de enlouquecer e mostrar pra gente a imagem da loucura, seria aquilo. Então, assim, são imagens bem perturbadoras também. O recurso de ângulo, de fotografia do found footage dele mostrou que é possível fazer ali com o found footage, ser bem filmado, né, bem cortado, bem editado. Eu acho que isso que é o que potencializa bastante esse filme. Não é um filme perfeito, eu acho que ele poderia ter ali tranquilamente uns 20 minutos a menos, porque a primeira parte dele não te ajuda muito a estabelecer uma conexão com os personagens, tu não se importa com nenhum deles, não importa quanto tempo tu tenha visto eles no filme, tu não dá nem se eles estão vivos ou mortos. Então passar assim meia hora vendo eles antes não ajudou em nada. Então nessa parte eu acho que o filme não é muito eficiente, mas quando ele resolve explorar o horror, esse horror cósmico, através do found footage, eu senti que eles conseguiram captar bastante essa questão do enlouquecimento. Será que a gente tá vendo é real? Vai ser capturado por uma câmera, a câmera é capaz de mentir através dessas imagens pra gente sobre o que tá acontecendo ali? E se essa câmera já não for capaz de registrar a realidade tal como ela é? Ou se estiver registrando uma realidade totalmente distorcida do que a gente concebe diariamente? Então eu achei que o diretor ele foi bastante criativo e bastante eficiente nisso, tá? Ele conseguiu transmitir exatamente essa ideia pra mim. Então eu sou uma do time que gostou de The Walt Waters, não sou do time que odiou. Não amo, mas também não odeio, mas eu acho que essa parte do filme é muito bem feita e com certeza merece esse filme estar citado aqui nas indicações. Também vai aparecer lá na página outras indicações, né, de terror, found footage cósmico, né, com aliens, abduções, dimensões paralelas, né, mas esse filme foi um dos que eu trouxe aí de diferente. Como eu falei, né, eu tentei trazer dicas de categorias diferentes e países diferentes, apesar de ter repetido aqui alguns países, né. De qualquer forma, tem vários filmes de outras nações lá na página rolando também. Tem filme da Indonésia, filme da Tailândia, filme do Japão, filme do Canadá, enfim, né? Tem ali filmes de toda a parte do mundo, filme da Espanha, para vocês curtirem ali também e conhecerem outros países e outras culturas através do terror. É sempre uma coisa muito interessante, é sempre algo que agrega bastante para os fãs. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de found footage, talvez quebrado um pouquinho do preconceito para vocês, e que vocês escolham lá na página também do Arte Maldita para ver quais são as nossas outras indicações, tá? Agradeço pela atenção. Como sempre, né, sigam os nossos perfis, o meu Arte Maldita, o Arquivo Macabro da Elo, que não esteve comigo hoje, mas estará em breve em outros episódios, né, e também gravará episódios individuais ela mesma. E mandem dicas pra gente, opinem sobre o que acharam dos episódios, deem toques de coisas que podem melhorar, peçam temas pra gente trabalhar também. Então, enfim, né, fiquem livres aí pra serem vocês e se expressarem com respeito, como sempre, tá? Então, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!